todos muito bem-vindos à nossa terceira videoaula do nosso curso para prepostos aqui do Cartório College, 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. É com muita satisfação que nós vamos apresentar hoje essa terceira videoaula que vai falar sobre autenticação de documentos avulsos. A autenticação de documentos avulsos é um ato notarial de extrema importância para a sociedade e para os nossos cidadãos. Por quê? É através da autenticação de um documento que o tabelião atesta com fé pública que aquela fotocópia, aquela cópia de um documento guarda perfeita identidade com o seu original. Então vejam, o conceito de autenticação de documentos avulsos nos revela a importância deste ato notarial. Repetindo, a autenticação de documentos avulsos é o ato notarial através do qual o tabelião de notas atesta com fé pública que a fotocópia guarda perfeita identidade com o seu original, seja ele o original material, físico ou um original virtual. E aí nós já passamos para o estudo dos efeitos da autenticação de fotocópias. Lá no Código de Processo Civil, no artigo 425, nós vamos encontrar a validade jurídica da autenticação de fotocópias, porque a previsão que o Código de Processo Civil nos informa valem como o original, ou seja, tem o mesmo valor que o original as cópias autenticadas pelo tabelião de notas. A seguir, nós vamos também avaliar as espécies de autenticações tradicionais. Por que eu falo em autenticações tradicionais? Vejam vocês que no mundo atual, o mundo virtual, esse mundo que está chegando, que já está entre nós temos a produção dos documentos chamados documentos digitais ou documentos eletrônicos. Quando este documento eletrônico migra para o meio físico, nós vamos ter uma outra modalidade de autenticação que não a tradicional. A tradicional é quando nós temos um documento físico, é feita uma cópia desse documento físico e autentica-se esta fotocópia de documento físico. Por isso, então, as autenticações tradicionais. As autenticações tradicionais também contemplam uma forma que é a autenticação de uma cópia feita a partir de uma fotocópia autenticada por outro ou pelo mesmo tabelião. Por exemplo, você vem aqui no Cartório College, autentica a sua certidão de casamento. Tá? Você vai ter uma cópia autenticada que vale o mesmo que o original. Na outra semana você resolve vir aqui ou você manda esse documento para um familiar lá em Uruguaiana, lá em Santa Maria, em São Borja, e esse seu familiar lá precisa fazer uma outra cópia autenticada. Então, a partir daquela cópia que ele tem autenticada por tabelião, pelo mesmo ou pelo tabelião de Santa Maria, ele pode fazer a cópia autenticada de uma fotocópia. Nós também temos como espécies de autenticação a autenticação de cópia de microfilme, que é uma outra modalidade de autenticação. Microfilme é para aqueles que já estão mais vividos, que ainda se lembram do filme, aquele filme, o negativo, lembram o negativo da máquina fotográfica? A gente tirava uma foto na nossa máquina fotográfica e dentro tinha um filme. Quando revelavam esse filme, gerava um negativo. Microfilme é um conjunto de negativos de fotos de documentos.
que eram guardados em rolos, esses documentos, e aí, a partir de uma reveladora, de uma máquina reveladora, se copia esse microfilme e o tabelião autentica o microfilme. Para isso, ele tem que ter autorização do Ministério da Justiça. Mas vejam, a cópia de microfilme hoje é um instrumento em desuso, porque hoje nós convivemos com a digitalização. A modernidade nos trouxe uma outra modalidade de arquivamento de documentos, que é o meio digital. A autenticação de documentos avulsos, ela pode se dar a partir de um documento que é um documento físico, tá? Por exemplo, como eu me referia antes, uma certidão de casamento, uma carteira de identidade, uma CNH, ou seja, eu tenho um documento físico emitido pela autoridade competente, emitido pela Secretaria de Segurança, pelo Detran, e eu vou a um tabelionato, faço uma fotocópia e autentico para ter um documento com valor idêntico, com o mesmo valor do original. Agora, também eu posso ter um documento com origem virtual, ou seja, eu entro no site da Receita Federal e emito o meu CPF. É bem que se diga que o CPF hoje não existe mais como documento físico. O CPF é um documento virtual, puramente virtual. Ele está lá no servidor da Receita Federal. Então eu entro no site da Receita, eu peço que seja emitida um documento com o meu CPF e eu imprimo esse documento. Ou seja, eu dou materialidade a um documento que é virtual, mas eu crio um documento físico. Quando eu fotocopio esse documento, quando eu produzo uma cópia desse documento, então o tabelião poderá fazer a autenticação desse documento, dessa fotocópia, a partir de um documento que originalmente era virtual. Aqui nós vamos ter um diferencial. Por quê? Porque quando o tabelião autentica a cópia do documento que foi materializado, que foi impresso a partir do site da Receita, ele só está dizendo que aquela fotocópia é igual ao original. Ele não entrou no site da Receita e fez a confirmação da autenticidade do documento da primeira cópia, que é uma outra modalidade de autenticação que não é tradicional, que a gente chama de autenticação virtual, sobre a qual eu falarei lá mais adiante. Ao autenticar documentos, o tabelião tem como regra geral, regra essa que provém das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não autenticar cópias de fotocópias. Ou seja, a regra geral é: não se autenticam cópias de cópias. Mas existem duas exceções. Quando, eu já falei, a cópia já foi autenticada por um outro tabelião, ou seja, eu produzo uma fotocópia de uma cópia autenticada, e aí o tabelião pode autenticar, ou quando o documento chamado originário, é o documento que recebe esse nome, porque ele não é original, ele é originário, ele foi emitido por uma autoridade pública. Por exemplo, você vai numa delegacia e o delegado lhe dá uma cópia do inquérito com um carimbo dizendo: confere com o original. Aquela fotocópia com a fé pública do delegado, ela pode ser reproduzida e autenticada pelo tabelião, porque ela é considerada como um documento originário.
Algumas particularidades sobre a autenticação de documentos no tabelionato de notas precisam ser reveladas neste momento. Vejam, documentos em língua estrangeira. Se o tabelião recebe do cidadão uma fotocópia de um documento que originalmente foi produzido em língua estrangeira, nós precisamos, como regra geral do artigo 224 do Código Civil, solicitar que esse documento venha traduzido. Por que traduzido? Porque o tabelião de notas no Brasil, ele é um tabelião que precisa verificar a legalidade, a procedência daquele documento. Então ele precisa conhecer o teor do documento, por isso vir a tradução. O que acontece na prática? Se o tabelião dispõe de conhecimentos suficientes para fazer a tradução, ele pode ler o documento, conhecendo a língua ou o seu preposto autorizado, e aí ele vai verificar qual é o teor. Então ele pode autenticar. E eu digo mais, hoje nós temos ferramentas muito interessantes de tradução, por exemplo, o tradutor do Google, tá? Que o tabelião pode, com esta ferramenta, fazer a tradução do documento, averiguar o teor desse documento e produzir então a autenticação do documento, mesmo que ele esteja em língua estrangeira. Uma outra particularidade que há de ser considerada são os documentos com rasuras. O tabelião, ele tem no seu DNA o dever de coibir fraudes. Esta é a missão precípua de um tabelião. Ele existe para evitar que as fraudes ocorram. Então, quando chega para o tabelião um documento que possui rasuras, entrelinhas, indícios de alguma fraude, em regra geral, ele não vai autenticar esse documento. Ele não pode autenticar o documento. Entretanto, se a pessoa que está solicitando essa autenticação insistir que se faça, mesmo assim, mesmo diante dos indícios de fraude, mesmo diante das rasuras, se essa pessoa solicitar ao tabelião que faça a autenticação, o tabelião fará a autenticação e irá circunstanciar, ou seja, ele irá relatar no ato de autenticação a existência de algum indício de fraude. Eu já falei aqui sobre as cópias equiparadas a documentos originais, ou seja, nós temos uma fotocópia, por exemplo, um formal de partilha. O formal de partilha emitido pelo escrivão judicial e é colocado ali um carimbo de confere com o original. Quando esse documento chega para um tabelionato fazer uma cópia autenticada, não há problema nenhum, porque, como eu disse anteriormente, os normativos da corregedoria consideram aquele documento, aquela fotocópia que já foi autenticada pelo escrivão judicial como um documento originário. Então nós podemos produzir, sim, sem problema nenhum, podemos produzir a autenticação de fotocópia. Uma outra particularidade que há que se considerar é o espaço físico para autenticação. Na prática, quando eu recebo um documento para autenticar, é importante que eu coloque a etiqueta de autenticação no anverso do documento, ou seja, eu estou dizendo que aquele conteúdo, aquela cópia que está ali é igual ao original. E nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque vejam, se eu tenho um documento e eu produzo a autenticação no verso desse documento,
Alguém pode depois plantar um outro documento ali e pode parecer que aquela autenticação se refere a um documento que não condiz com o original. Então, é de bom praxe, é de boa técnica, de boa conduta que o tabelião coloque a sua etiqueta no anverso do documento ao ser autenticado. Existem circunstâncias em que isso não é permitido sem comprometer o texto do documento, sem comprometer a leitura do texto. Nestes casos, poderemos sim fazer a autenticação no verso, mas teremos que declarar na autenticação. Autenticação. O documento constante no anverso desse documento, desta autenticação, confere com o original. Certo? Tudo dentro da nossa missão de conferir segurança e evitar as fraudes. Também há que se considerar a possibilidade de recebermos para autenticação no tabelionato cópias coloridas ou cópias reduzidas. Como proceder nesses casos? O tabelião poderá sim fazer a autenticação, mas deverá ressaltar na etiqueta, no texto da etiqueta, a presente cópia colorida confere com o original, a presente cópia reduzida confere com o original. Isso tudo para quê? Para que o seu interlocutor, ou seja, a pessoa que vai receber esse documento, tenha ciência de que o original foi reproduzido em tamanho inferior ou nas suas cores originais. Quando nós nos deparamos com um documento onde faltam assinaturas ou onde existam apenas algumas assinaturas, o que devemos fazer quando esse documento vem para o tabelionato para autenticação? Não há problema nenhum. Podemos fazer a autenticação do documento no estado em que ele se encontra, porque nós vamos autenticar ele no momento, naquele momento. Por exemplo, eu dou sempre como exemplo, se alguém recebe uma carta anônima. Esse documento não está assinado por ninguém, pois é uma carta anônima, mas a pessoa, ela quer produzir prova através dessa carta anônima. Ela quer colocar no inquérito policial, ela quer fazer prova em algum lugar. Não é pelo fato de o documento não estar assinado que nós não vamos poder autenticar o documento e cercear a pessoa de fazer a sua prova. Então, não é impeditivo de autenticar-se um documento se nele existem assinaturas faltantes ou não tem nenhuma assinatura. Para encerrar essa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a autenticação digital, essa importante ferramenta que o tabelião tem à sua disposição para oferecer para a sociedade quando a sociedade precisa comprovar por fé pública os seus documentos digitais. Vejam, uma primeira modalidade de autenticação digital é a seguinte: eu entro no site da Receita Federal e emito uma CND, uma certidão negativa de débitos, no meu nome, Ricardo. Num determinado setor público, privado, alguém me pede que este documento seja autenticado por tabelião com fé pública. Ora, você poderia me dizer, não, mas a autenticidade desse documento é conferida no site da Receita Federal. Pois bem, o tabelião faz isso para você. O tabelião faz isso para a sociedade. Ou seja, o tabelião entra no site da Receita, como nesse caso, verifica a autenticidade do documento, tá? E produz uma autenticação dizendo: acessei o site da Receita Federal e conferi a autenticidade desse documento com fé pública.
Ou seja, a pessoa que recebe esse documento tem a certeza de que ele é legítimo, de que ele é autêntico, pelo princípio da fé pública. Nós, no Rio Grande do Sul, nós temos a cobrança desse ato notarial, ela é cobrada uma autenticação comum e uma conferência de documento público na internet. Hoje, em fevereiro de 2019, esse valor é R$ 4,90 cada ato. Nós temos também, já produzindo aqui no Cartório College, 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, a autenticação de documentos no meio digital. Como funciona isso? Você vem ao Cartório College, 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, com a sua CNH. Nós digitalizamos a sua CNH e fazemos uma autenticação digital. É o movimento contrário ao movimento anterior. No movimento anterior, o seu documento é virtual, a gente traz ele para o meio físico e autentica. Agora, nós pegamos o seu documento físico, levamos ele para o mundo virtual, autenticamos ele no mundo virtual e lhe damos um QR Code. Um QR Code que, ao ser lido, vai enviar o leitor para a cópia autêntica da sua carteira nacional de habilitação. Qual é a vantagem desse ato notarial? A vantagem, ela pode ser expressa em dois momentos. A primeira vantagem é: qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, o seu interlocutor pode acessar o QR Code e acessar a sua identidade virtual, o seu documento de identidade virtual, autenticado com fé pública em tabelião. E o segundo é que você terá sempre o seu documento disponível na internet, para quem precisar ou aonde precisar. Não precisando retornar ao cartório, toda vez que você precisar uma cópia autenticada da sua identidade, da sua CNH ou da sua certidão de nascimento ou casamento. Você pode hoje disponibilizar todos os seus documentos pessoais através de um QR Code na internet com fé pública. O 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Cartório College, está preparado para oferecer esse serviço que vai proporcionar que o seu documento possa ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A propósito de qualquer lugar do mundo, a nossa próxima videoaula, já adianto, vai falar sobre apostilamentos. Apostilamento é um ato notarial que confere autenticidade para os seus documentos em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque o Tratado de Haia definiu que os países signatários deste tratado vão produzir esses apostilamentos, esses documentos apostilados, para que haja uma segurança na transmissão de documentos. Nós voltaremos a falar desse tema importante para a sociedade brasileira e queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco e dizer que nós do Cartório College estamos sempre à disposição de todos para, na Avenida Eduardo Prado, 1884, no Shopping Jardim Verde, na cidade de Porto Alegre, poder atender as demandas da nossa sociedade com muita presteza, eficiência e com muita segurança. Muito obrigado a todos e até a próxima.